Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? A gente vai estar cantando uma música e depois a pastora Cristiane vai estar louvando, vai estar pregando uma palavra. Minha trajetória é marcada por conquistas. Minha arma foi a fé. Minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou. Mas parece que o furacão me alcançou. Deus, eu não podia imaginar. Perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar. Não tenho forças pra
palavra. Tchau. Paz do Senhor, louvado seja Deus. Estou aqui para trazer uma palavra, né, para vocês que estão me escutando nessa noite, para aqueles que ainda vão chegar, né, depois de um louvor lindo, duas princesas cantando aqui ao Senhor, louvando ao Senhor, né? A gente tem que adorar a Deus porque Ele merece. E a palavra que eu trago hoje está em João, capítulo 21. Eu vou ler tudo, eu gosto de ler aqui na mensagem, aqui no culto online, né, na live, tudo, porque tem pessoas que não conhecem bem a palavra, então às vezes não entende se a gente falar só uma parte. Então eu vou ler do 1 até o 14, rapidamente aqui, diz assim, ó, João 21, evangelho ali de João, capítulo 21, diz: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e os outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas, um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Louvado seja Deus. Só até aí. Essa palavra é uma bênção, né? Na verdade, a palavra de Deus, ela é poderosa, né? Para trabalhar no nosso coração, para fazer aquilo que apraz ao Senhor na nossa vida. E não vai ser diferente nessa noite, eu creio, né? Como eu tenho falado aqui nesses dias que eu tenho ministrado, os cultos, né? Terças, quintas e domingos são os dias de culto ali, lá, aqui no ministério, né? Da nossa igreja ali. Porém, as igrejas, né? Por determinação, a maioria delas estão fechadas para culto, né? Então, eu tenho ministrado aqui online, aqui pelo Facebook, né? Ministrado a palavra de Deus, para que a palavra, ela não pode ser, né, paralisada. A palavra continua sendo pregada, independente de templo aberto, independente de local físico. A palavra de Deus, ela tem que ir, né, aos 4 cantos onde ela deve ser enviada. Então, a Bíblia diz que Jesus, se você for ler uns capítulos anteriores, você vai ver Jesus tendo, né, sido morto, Jesus sido crucificado, Jesus tendo passado ali, né, tudo aquilo que ele veio para passar, e depois ele ressuscitou, né? Na verdade, ele ressuscitou e ele já não estava mais no túmulo. E aí a gente vê que ele, antes de realmente subir, ele aparece para os discípulos. Ele termina ali de aparecer, de se revelar, né, de falar aquilo que ele tinha para fazer, para não deixar os discípulos totalmente desamparados. Ele ainda fez isso, né? Porque o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. E a gente vê uma ocasião aqui na Bíblia, em João, capítulo 21, onde
alguns dos discípulos de Jesus estavam ali na beira do mar, né, de Tiberíades, como está dizendo a palavra, e Pedro falou, olha, eu vou pescar. E os discípulos decidiram, nós vamos junto com você, bora todo mundo junto. Os discípulos aqui, meu irmão, eles estavam meio desanimados já, né? Eles estavam ali querendo já desistir, parar, porque imagina, Jesus, eles andaram com Jesus, eles estavam ali o tempo todo vendo os milagres, tudo aquilo que Jesus fazia, e de repente, cadê Jesus? Né? Não estava mais no meio deles, não estava mais ali fisicamente ensinando, mas tudo que Jesus tinha ensinado tinha que ter ficado no coração deles, né? Porque Jesus, ele tinha outro propósito. Jesus ia voltar para a glória, mas ele ia deixar o Espírito Santo, né, o outro Consolador, dentro de cada coração que temesse a ele, que acreditasse, que recebesse ele como Senhor da sua vida. Então ele fez essa promessa, né, que eles iam receber o Espírito Santo, que eles iam ser fortalecidos, que eles iam ter outro Consolador com eles não iam ficar desamparados. Mas mesmo assim eles estavam meio desanimados, desacreditados, porque, né, toda vez que vem algo que a gente não espera, ou que a gente espera, mas a gente não deseja, nós ficamos desanimados, nós ficamos frustrados. Isso é normal do ser humano, e os discípulos não são diferentes de nós, né? Todo mundo está sujeito às mesmas concupiscências, às mesmas falhas, aos mesmos erros. A diferença entre uma pessoa e outra sempre está na estrutura dentro dela. Eu costumo sempre falar isso. A diferença de um cristão para outro, de um ser humano para outro, não está no que ele aprende, porque a parábola do semeador ali, a gente vê que Jesus, ele estava pregando para todos, ou seja, a palavra era ministrada para todo mundo. Só que existiam vários tipos de solo, existiam vários tipos de corações, existiam vários tipos de reações àquela palavra quando ela vinha ali dentro, de encontro à nossa vida. Então, a palavra é a mesma, o Deus é o mesmo, o que muda são os corações, os solos aos quais a palavra está sendo lançada. Tem solo que é fértil, que dá frutos, tem solo que a palavra foi pregada ali no meio de espinhos, no meio do caminho, ou seja, cada tipo de solo vai determinar a vida da pessoa com Deus. Tem pessoas que elas recebem a palavra com alegria, com felicidade, e no meio do caminho começa a desanimar, porque os cuidados dessa vida, né? Os cuidados com as coisas desse mundo não deixam a pessoa se firmar em Deus. Então tem vários tipos de situações. Tem pessoas que elas recebem a palavra com amor, com alegria. Quando começa a zombaria, quando começam as críticas, a pessoa não aguenta ficar de pé e ela volta atrás, porque ela acha, eu não quero ser criticado assim, eu quero ser querido, eu quero ser, né, bem, como é que é? Eu quero ser uma pessoa bem vista, então eu não quero que ninguém fique me criticando, zombando de mim. E aí a pessoa desiste de Jesus por causa do que as pessoas falam. Imagina, meu irmão. Mas tem solo que é solo fértil, né? Que é o solo que eu profetizo que seja o seu solo, a sua vida, a minha vida, né? Que é aquele solo que recebe a palavra de Deus e dá frutos. Ou seja, recebe com amor, recebe com temor, recebe com reverência. E Deus, ele faz aquilo que ele tem que fazer através da palavra na nossa vida. Então, eu estou falando da palavra do semeador, parábola do semeador, para a gente voltar aqui e você entender que tinham vários discípulos, mas cada um tinha uma estrutura, meu irmão. Não tem como você estar no meio de uma família. Nossa família é assim, né? Se você for pensar na sua casa, dentro da parede ali, dos 4 cantos que você mora ali, das 4 paredes ali de sua casa onde você mora, as pessoas que convivem com você, que moram ali, são diferentes. Não, se você for pensar na sua parentela, ninguém é muito igual, né? Todo mundo é super parecido, todo mundo tem reações diferentes, né? Diante de algumas, às vezes, das mesmas circunstâncias. Se você for pensar no seu grupo de amigos, trabalho ou amigos, né? Ou irmãos em Cristo, seja que grupo você queira pensar, as pessoas não são iguais, elas são diferentes, elas têm reações diferentes, elas têm opiniões diferentes, elas têm estilos de vida e de pensamentos diferentes, e isso é bom, porque Deus não fez robôs, né? Deus criou cada um com a sua diversidade, com a sua diferença mesmo, para glória do nome dele, né? Um vai fazer de um jeito, um vai fazer de outro, mas que todos façam para a glória do nome do Senhor, é isso que ele quer. Então os discípulos ali, cada um era de um jeito. Você vê Pedro todo afoito, né?
Pedro era aquele impulsivo, que ele pensou, falou, ele nem filtrava. Sabe aquele tipo de pessoa que não filtra o que fala? Mais ou menos assim, o apóstolo Pedro, o discípulo chamado Pedro. A gente vê João, discípulo do amor, né? Que era mais amor, era mais carinhoso. Que o Senhor Jesus chama ele do discípulo do amor, né? A gente vê Tomé, um discípulo que não cria muito nas coisas se ele não visse, se não fosse palpável. Então, tinham várias pessoas que andavam com o mesmo Jesus, né? A gente vê vários tipos. Então, se você for pensar em cada... A gente vê Judas. Judas andou com Jesus, ouviu Jesus, participou dos milagres de Jesus ali, né? Observou juntamente com os outros, mas ele teve coragem de trair Jesus. Ele teve coragem de ir lá e entregar Jesus para os inimigos, né? Ele teve coragem de ceiar ali com Jesus. Naquele momento teve a ceia e a Bíblia diz que ali, né, a ceia estava tudo preparado. Jesus ali com os discípulos fez o lava-pés, ou seja, fez toda aquela comunhão, né? Toda aquela bênção ali junto com os discípulos, e de repente Jesus se levantou Judas se levantou da mesa e foi trair Jesus. Então quer dizer, no meio daqueles 12 tinham vários tipos de solos, vários tipos de reações, vários tipos de pessoas, né? Os sentimentos, pensamentos, o que eles acreditavam era no Senhor Jesus, mas cada um levava de uma forma para a sua própria vida. E não é diferente hoje. Se você for observar o meio que você convive, uns têm muita fé, uns não têm fé nenhuma, uns têm fé mais ou menos, uns são mais ousados, mais corajosos, né? Arriscam mais, outros são temerosos, né? Não querem sair do lugar, fica naquela, ai meu Deus, não faço. Então, tem muito tipo de solo. E os discípulos eram assim, né? Vamos voltar a falar deles aqui. Então, Pedro falou, olha, eles estavam ali, né, junto ao mar, a Bíblia diz aqui, né? Junto ao mar de Tiberíades, que era junto ao mar de Tiberíades, e estava ali Simão, Tomé, Natanael, Pedro, né? Tiago, João, estavam os discípulos ali. E de repente Pedro falou, eu vou pescar, não vou ficar mais aqui parado. Eu vou pescar. Sabe por que Pedro falou que eu vou pescar? Era o que ele sabia fazer. Antes de Jesus chamar Pedro, o que ele sabia fazer era pescar. Ele era pescador de peixe mesmo, né? E aí Jesus chegou um dia, encontrou com Pedro, e ele falou assim, ô Pedro, agora você vai ser pescador de homens, ou seja, agora você vai resgatar vidas, agora você vai ministrar sobre pessoas, agora você vai falar sobre milagre, agora você vai tocar e as pessoas vão ser curadas. Pedro, te chamo para uma nova história, louvado seja Deus, te chamo para uma nova história nesse dia, Pedro. E aí foi assim que aconteceu na vida de Pedro. Mas antes de Jesus chegar, o que ele sabia fazer era pescar peixe. Ele era pescador ali. E, amados, a mesma coisa na nossa vida. Jesus, ele não chama ninguém desocupado, né? Jesus, quando ele te convoca e me convoca, a gente está sempre fazendo alguma coisa. O que a gente está fazendo? Os dons que ele já nos deu antes da gente chegar na casa dele, na presença dele. O Senhor já te derramou sobre a sua vida vários, né, tipos de dons que você um dia vai usar para a glória do nome dele, se você não usa ainda. E Pedro falou, eu vou pescar. E os discípulos com Pedro falaram, nós vamos também, vamos todos juntos. Vamos ficar juntos, porque quando a gente está junto, a gente se fortalece. Quando a gente está junto, um anima o outro. Quando a gente está junto, um vai dar a mão para o outro e falar, não, você não vai desistir, porque eu estou aqui para te ajudar. Sabe, meu irmão, a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Ou seja, é melhor sempre você ter pessoas que você possa contar, pessoas que vão te animar, pessoas que vão te dar uma palavra para te reerguer quando você estiver no chão. Porque nem sempre a gente está assim, feliz. Tem horas que a gente está feliz, tem horas que a gente está abatido, tem horas que a gente está desanimado, tem horas que a gente quer parar tudo, tem horas que a gente quer saltar de alegria, sair gritando para todo mundo, né? As coisas que a gente vive legais, a felicidade que você tem, você quer transmitir, e tem momentos que você quer se esconder. É assim, nós somos assim. Mas é bom quando nesse momento você tem pessoas do seu lado para falar, olha, eu vou te ajudar, você não vai ficar prostrado desse jeito, você não vai ficar desanimado assim, eu vou ser seu amigo não só da hora boa, de você me chamar ali para um lanche à tarde, não, eu vou ser seu amigo da hora da angústia também, meu irmão. E Pedro, os discípulos estavam juntos ali, ele não estava sozinho nessa hora. É importante, a Bíblia diz que tem amigos que são mais chegados que irmãos, né? No sentido de que tem pessoas que realmente você pode contar, que Deus que coloca no seu caminho. E os discípulos, o Senhor convocou um por um, e eram todos muito diferentes. Você vê, né? Jesus não chamou todo mundo igual. Olha, peraí que eu vou pegar aqui em série
todos vão ser do mesmo tipo de... vão fazer as mesmas atividades, vão ser os mesmos sentimentos. Não, ele pegou pessoas totalmente diferentes umas das outras e ele juntou aquelas pessoas. Imagina que confusão, né, meu irmão? Quando pega pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, culturas diferentes, estilos de vida diferentes, né? Maneiras de sentir, de pensar totalmente diferentes, junta tudo. Às vezes vira uma confusão, mas com Jesus não foi assim. Por que Jesus fez isso? Porque, meu irmão, para mostrar que qualquer tipo de pessoa, Jesus pode entrar, trabalhar, curar, sarar, né? Tratar, usar para a glória do nome dele. Não tem um segredo, não tem uma receita, não. Qualquer um pode ser usado por Deus. Somente basta dar, né, lugar no seu coração e falar: Deus, eis-me aqui, eu quero ser um instrumento do Senhor. Então, quando ele foi chamando aqueles discípulos, a gente vê Mateus, né? Eu estava falando dos discípulos aqui, não falei todos. Mateus, a Bíblia também chamava ele de Levi. Ele era coletor de impostos. Estava coletando impostos para Roma ali. E Jesus olhou para ele ali, quando ele estava ali trabalhando, e falou: segue-me. E a Bíblia diz que ele largou tudo e seguiu Jesus. Ou seja, tinha coletor de impostos, tinha pescador, tinha incrédulo, tinha traidor, tinha tudo no meio que Jesus estava. Mas o importante, meu irmão, é você, né, saber que tem pessoas que você pode contar. Interessante, é muito interessante isso. E vamos lá. E a Bíblia diz que eles foram pescar e naquela noite eles não apanharam nada. Você imagina, eles estavam fazendo coisa que eles já estavam acostumados a fazer. Pedro era pescador nato. Pedro sabia o que estava fazendo, mas naquela noite ele nada apanhou. E a Bíblia diz, meu irmão, que quando foi já de manhã, né, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Então eles foram ali, à noite ali, foram pescar. De manhã, quando eles voltaram, sem nada, sem nenhum peixe, Jesus se apresentou para eles lá na praia, e eles aqui voltando com o barquinho ali, sem peixe, desanimados, né, achando: meu Deus, tô aqui, nem pra isso eu tô prestando mais. Sabe aquele momento que você faz a mesma coisa que você fez a vida inteira, só que dessa vez não dá certo? Tem horas, meu irmão, que você faz uma coisa que você já é especialista em fazer, mas não tá dando certo. Tem momentos que você fala assim: meu Deus, mas eu tô acostumado a fazer isso aqui é meu trabalho, isso aqui é o que eu tenho, digamos assim, o conhecimento para fazer, mas não está dando certo. Mas, meu irmão, não desista, continua, né? Se fortifica no Senhor. Deus, ele pode te fortalecer e te ajudar. Ele vai te dar uma direção. Foi o que Jesus fez. Jesus chegou naquela hora e foi dar uma direção para eles. Foi falar: olha, faz conforme eu vou dizer, que vocês vão colher muitos frutos, vocês vão pescar muitos peixes ali, né? Louvado seja Deus. Então a Bíblia diz aqui que Jesus apresentou na praia e falou: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Jesus sabia que não tinha um peixe naquele barco. Jesus sabia que dentro do coração deles só tinha frustração naquela hora. Meu Deus, o mestre morreu. O mestre não está mais conosco, que era uma alegria. Imagina que ele já acordava de manhã, Jesus estava com eles andando, né? Por 3 anos Jesus Cristo andou com aqueles discípulos ali. Eles já acordavam juntos, ficavam juntos o dia inteiro, viam milagres, ouviam o tempo todo palavras de ânimo, porque eu creio que Jesus não era igual a uns que ficam aí hoje só falando palavra para destruir a sua vida. Amados, sem brincadeira, tem horas que a gente vai assistir alguma coisa que dá até desânimo. Por isso que é verdade mesmo, tem horas que a gente tem que desligar um pouco a televisão e começar, né, a meditar em outras coisas, porque senão a gente começa a acreditar muito em tanta coisa ruim que você vai ficando desanimado, você vai falando: meu Deus, não tem mais esperança então. Mas há esperança, Jesus é a nossa esperança. Ainda tem um Deus, amados, que a gente pode, né, clamar, e ele vai nos ajudar, mesmo a gente sendo falho, pecador, porque nós somos cheios de erros, cheios de falha, ninguém é perfeito, só o Senhor é perfeito. Mas mesmo assim, se a gente ouvir, né, buscar ouvir o Senhor, a gente vai se animar. Por exemplo, você parar para ouvir uma palavra de Deus, você se anima. Eu, pelo menos, me animo. Quando eu paro para escutar ou para ler a Bíblia, eu me animo, porque eu vejo que há esperança. Eu vejo que o Senhor, ele tem mudança de situação. Mas quando eu fico ouvindo muita coisa, é mensagem, é aquilo que... Eu estou falando no contexto que a gente está vivendo hoje, né? Contexto que a gente está vivendo hoje. Muita incerteza, muita angústia por causa desse vírus aí, né? Do coronavírus, Covid-19. Então as pessoas elas só falam disso, elas estão desesperadas, elas têm medo, elas ficam com medo de morrer, ficam com medo de tocar uma na outra, ficam com medo de conversar. Ou seja, a gente vai entrando em pânico se a gente não buscar o Senhor, meu irmão.
a gente vai ficando meio assim, a mente, mexe com a mente das pessoas. Mas aí quando você que está me escutando, quando eu também, quando a gente para ouvir alguma coisa da parte de Deus, a gente se anima, porque a gente sabe que há um Deus que continua sendo o controlador de todas essas coisas. Ou seja, Ele vai fazer cessar tudo isso né, em alguma hora. Então a gente espera e confia nisso. E aí a Bíblia diz que Jesus perguntou, vocês têm alguma coisa para comer? Eu estou lendo, né, para quem está chegando aí agora, João, Evangelho, lá em João, capítulo 21, do versículo 1 ao 14, é o que eu estou ministrando aqui nessa noite. E quando ele falou isso, na mesma hora os discípulos responderam, não temos nada para comer. E no versículo 6, Jesus falou, lançai a rede à direita do barco e achareis. Aí diz, lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Ou seja, o Senhor falou, olha, vocês não têm nada para comer, então lança a rede ao lado direito do barco. Ele só deu essa ordem. Olha só, imagina você nessa situação. Eu gosto de ler a Bíblia e ouvir a Bíblia imaginando aquela cena. Você imagina uma cena que você pescou a noite inteira, você sabe o que está fazendo, você sabe pescar, porque era uma coisa que os discípulos ali, Pedro sabia, Tiago e João eram pescadores, sabiam. Então eles pescaram a noite inteira e na verdade eles não pescaram nada, não tinha nada naquele barco de comida. Aí você imagina a cena, eles voltando ali já de manhãzinha, voltando para a terra, sem nada no barco. E de repente aparece um homem lá na beira do mar, lá na terra, e fala, né? Vocês têm alguma coisa para comer? E eles responderam não temos. Até então eles não reconheceram que era Jesus, né? E aí esse homem lá no meio da praia, lá no meio do mar, da terra, ele fala, então lança a rede do lado direito do barco. Imagina a situação. Eles podiam ter falado, que nada, a gente se esforçou a noite toda, não apanhamos nada. Eu não vou fazer isso não, já não tem, essa hora nem peixe a gente vai achar mais. E eles podiam ter tido vários tipos de reação, meu irmão, né? Nós somos conhecidos pelas nossas reações, eu gosto sempre de enfatizar isso. A gente não é reconhecido pela nossa atitude, não, a gente é reconhecido pela nossa reação. Eu falo muito isso porque atitude é uma coisa que você planeja, você determina, você desenha ali na sua cabeça e você faz. Reação você não tem como determinar. Não tem. Reação é uma coisa que veio, pô, você tem a resposta. Então a reação é o que vai determinar quem a gente realmente é lá dentro. Como que a gente reage diante de alguma situação, diante de algum questionamento, diante de alguma circunstância que está acontecendo à nossa volta, diante de alguma ordem. A ordem de Jesus para eles, né, o conselho naquele momento, não tinha nada do barco, e Jesus falou, então lança do lado direito do barco. E sabe o que a Bíblia diz, como eu acabei de ler? Que eles lançaram a rede do lado direito do barco. Ou seja, a reação deles foi obedecer aquela voz. Talvez eles pararam uns minutos assim, ficaram olhando um para o outro, como assim, quem será essa pessoa? Né? Como assim? Vou lançar a rede. Talvez alguém tenha duvidado. Tomé estava no barco, lembra? Tomé era o incrédulo, né? A Bíblia diz no versículo 2 que ele também estava ali junto. Talvez alguém tenha questionado, mas no final das contas a Bíblia diz que eles lançaram a rede à direita do barco, assim como Jesus determinou. E eu quero te explicar através dessa mensagem, dessa parte, que tudo que Deus fala conosco, quando a gente faz conforme Ele falou, nós temos vitória. Às vezes Deus direciona pra gente fazer algumas coisas, nós não fazemos. Ou às vezes Deus toca no nosso coração, sabe quando fica ardendo no seu coração para fazer alguma coisa e você fala, não, isso é coisa da minha cabeça, eu não vou fazer. Então a gente às vezes perde de receber aquilo que nós fomos buscar. Porque o que os discípulos foram buscar no mar? Peixe. Eles foram pescar, eles foram buscar peixe. E às vezes pela reação deixa de receber aquilo que foi buscar, entendeu? Tremendo isso. Observe que se eles não tivessem lançado a rede como Jesus determinou, eles podiam ter falado, não, vou lançar em qualquer lado, na frente, da esquerda, não. Jesus falou à direita do barco e eles lançaram à direita do barco. E assim a Bíblia vai continuar dizendo, eu vou estar lendo daqui a pouco aqui, que eles colheram muitos peixes.
muitos peixes e grandes peixes. Ou seja, eles receberam aquilo para o qual eles foram, né, buscar, aquilo para que eles foram chamados naquele momento, que era pescar, aquilo que eles sabiam fazer, eles conseguiram fazer. Por quê? Porque eles obedeceram a ordem de Deus. Eles fizeram conforme a direção que o Senhor falou. Eles não questionaram, né? Aqui a Bíblia está dizendo aqui, ó. Lançai a rede e tal, e lançaram, pois não podiam tirar a multidão, por causa da multidão dos peixes. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Ou seja, o que acontece? Eles lançaram e eles colheram. Quando a gente faz aquilo que o Senhor determinou, a gente vai colher aquilo que nós esperamos. Porque entenda essa mensagem. A gente faz a vontade de Deus e a gente colhe o que a gente esperou colher. Eles fizeram a vontade de Deus e eles colheram o peixe, que era o que eles foram buscar, entendeu? É simples, é isso. A palavra de Deus é assim. E a Bíblia diz que Jesus, ele foi específico. Ele não falou para lança a rede, joga para qualquer lado. E a mesma coisa eu te digo aqui, né? Através dessa palavra, se você for ler a Bíblia, você vai observar que Jesus, ele sempre foi detalhista. Quando Jesus foi dar a determinação para Noé construir a arca, ele falou, né? Quantos metros seria, quantas janelas teria, né? Onde seria a porta, quantos andares a arca ia ter, qual que era o material. Jesus, quando Deus mandou Noé construir a arca, ele foi super específico. Quando Deus dava uma determinação para Davi, para Josué, para esses homens de Deus que a gente vê na Bíblia, sempre ele dava uma determinação específica. Ou seja, Deus nunca vai deixar você confundido. Senhor, será que é para a esquerda ou para a direita? Senhor, será que eu vou para frente ou eu volto para trás? Entendeu? Jesus não faz isso. Ele vai sempre te falar de uma maneira que você vai entender o que deve ser feito. Porque o Senhor não quer a gente confuso. Ele quer a gente fazendo a vontade dele. Às vezes nós não entendemos porque a gente está muito turbado com coisas exteriores. Então a gente não consegue ouvir a voz do Senhor ali no nosso coração, falando, né? Falando conosco, nos dando uma direção. Às vezes você vai dormir, você tem um sonho, Deus está te direcionando. Ou seja, Deus tem várias formas de falar. O problema é que às vezes os ouvintes, né? Nós não temos a disponibilidade de escutar ou a disponibilidade de fazer. E a Bíblia diz aqui, meu irmão, que eles lançaram. E é interessante que lá em Eclesiastes, capítulo 11, diz assim a Bíblia, ó, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Interessante essa palavra, amados. Espera aí, eu vou ler para você aqui. Eclesiastes capítulo 11. Rapidamente a gente já volta aqui para... Aqui, achei. Eclesiastes 11, né? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. E aí ele fala, no versículo 4, quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formos ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Ou seja, a gente nunca vai saber o momento certo, né? A forma correta. Mas se a gente ficar esperando em Deus e ficar ouvindo a voz do Senhor, a gente vai entender o momento exato, a forma como deve ser feita. Deus vai sempre nos direcionar. A Bíblia diz que quem observa o vento nunca vai semear. Se você ficar esperando... É o que eu acabei de falar no início da mensagem aqui. Se a gente ficar observando o vento que está acontecendo ao nosso redor, imagina o mundo que você está vivendo hoje, nesse dia, né? Hoje é dia 2 de abril de 2020. Você imagina o mundo que nós estamos vivendo, o contexto que nós estamos vivendo hoje. A situação da economia, a situação da saúde, imagina. Então a Bíblia diz que quem observa o vento é o quê? Tribulação, o vento é coisa que vem para te abalar. Quem observa o vento nunca semeará. Ou seja, mesmo no vento a gente tem que continuar semeando. É como se o Senhor falasse conosco, olha meu irmão, né? Continua fazendo ali as coisas que tem que ser feitas, mesmo com o vento. Porque se você observar o vento, nunca você vai semear. Porque acaba uma situação, entra outra, e parece que é sem fim. Então o Senhor, ele fala, aquele que olha para as nuvens nunca cegará. Ou seja, a gente não tem que viver pelo que a gente está ouvindo, pelo que a gente está vendo. A gente tem que viver pela fé.
crendo que, como eu tenho falado todos os dias, né? Eu tenho postado aí nas minhas redes sociais, né? Deus continua no controle de tudo. É uma frase que eu tenho falado já tem umas 2 semanas. Deus continua no controle. Ele não perdeu o controle, não perdeu essa batalha. Mas se a gente ficar observando esses ventos, a gente para de fazer o que tem que fazer. Sabe o que a gente vai fazer? Se trancar num quarto, se fechar numa casa e ficar o tempo todo ali, né? Colocar a coberta na cabeça e esperar passar isso aqui. Só que quando acaba uma coisa, vai vir outra, vai vir outra, vai vir outra, e assim é a vida. Então a vida tem que seguir o seu curso. E aí o Senhor, voltando lá para onde a gente estava, aqui, né, sim, rapidamente, eu só falar uma coisa importante aqui, para você entender por que eu estava lendo Eclesiastes, né? Então ele fala, assim como tu não sabe qual o caminho desse vento que vem, nem como se formam os ossos no vento da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Então, você não precisa entender como que Deus vai trabalhar, você não precisa entender que jeito que isso vai terminar, você não precisa ficar procurando essas respostas, você tem que viver. Você tem que viver, você tem que semear, você tem que continuar a sua vida. Tá entendendo? É isso que ele quer dizer. Porque quem planta vai colher, então vai plantando, vai semeando pelo meio do caminho, vai semeando o que você sabe de melhor, vai semeando aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Uma hora você vai voltar com os frutos, né? Alegre. Na hora de semear é cansativo, né? Imagina alguém que plantação, né? Quem já trabalhou ou quem já teve alguma fazenda, alguma coisa. Quando você vai plantar é cansativo. Vai semear ali é cansativo, é o sol, né? Às vezes vem chuva, às vezes a semente não cresce como deveria, mas aí você vai plantando, é cansativo, tem que esperar o tempo de nascer, tudo isso. Mas quando nasce, quando você vê brotar, você se alegra, porque você vai poder ver crescer e vai comer dos frutos daquele seu trabalho, tá entendendo? Então continua semeando, não para de semear, não para de fazer o que tem que ser feito, porque você vai colher os frutos do seu trabalho. E voltando para a palavra ali, João capítulo 21, então, né, João, né, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse, é o Senhor. E quando ele falou isso, Pedro, né, já cingiu ali, colocou a túnica e se lançou do mar, ou seja, correu para ir para a beira lá onde Jesus estava. Ele queria chegar, encontrar com Jesus logo, porque, sabe, Jesus tinha sido tirado, né, quando ele foi morto ali, injustamente e tudo mais, ele tinha sido tirado dos discípulos, né, na cabeça deles. Então, quando ele viu aquilo, ele correu para o encontro de Jesus. E a Bíblia diz aqui, ó, e Pedro foi nadando, né? Tava aqui mais ou menos uns 100 metros ali da onde ele estava para a praia. E os outros discípulos foram com um barco, né? E eles estavam levando a rede cheia de peixes. E aí a Bíblia fala, né? Que tinha ali 153 grandes peixes e a rede não se rompeu. Ou seja, eles colheram, eles pescaram quando eles fizeram a vontade de Deus. Quando eles tiveram aquele encontro com o Senhor, naquele dia que eles voltaram para o mar, ali, do mar para a praia, desanimados. Quando eles voltaram, né? Poxa, perdemos nosso tempo hoje, nada aconteceu. E quando eles viram Jesus, que eles fizeram o que Jesus mandou, e eles pescaram ali, né? Colheram aquilo que eles foram buscar, né? Vamos falar colher, mas é pescar, porque era peixe, né? Mas era como se eles fossem colher o que eles estavam buscando, né? Receber aquilo que eles estavam esperando. Eles se alegraram, eles se animaram. E a Bíblia diz que quando eles chegaram na praia, está escrito aqui, né? Que lá já tinha brasas, o peixe posto em cima e pão para comer. Jesus já tinha preparado tudo para eles, para alimentar eles. Porque Deus é um Deus que enquanto você faz a vontade dele, ele prepara tudo para você, meu irmão. Enquanto a gente faz a vontade de Deus, enquanto a gente obedece ao Senhor, enquanto a gente vai ouvindo a palavra, Deus está trabalhando em alguns corações para se inclinar a seu favor. Deus está abrindo portas que estão fechadas para você passar. Deus está trabalhando, né? A cura, a libertação. Enquanto a gente faz o querer de Deus, por isso que a gente sempre ministra assim, que para confiar em Deus, porque enquanto você faz a vontade dele, ele está preparando algo tremendo lá na frente. Os discípulos iam chegar ali
provavelmente eles estavam com fome, eles, né, tinham ido pescar, passaram a noite ali e tal, já era de manhã cedo, ou seja, eles podiam estar com fome, eles estavam ali querendo, né, se alimentar. Jesus tinha preparado tudo. Quando eles chegaram, aqui está escrito aqui, ó, versículo 9, logo que saltaram em terra, depois que eles saíram do barco, saltaram em terra, viram brasas e um peixe posto em cima e pão. E aí Jesus falou assim, trazei os peixes que agora apanhastes. Ou seja, traz esses peixes aí que nós vamos se alimentar agora. Então Jesus, meu irmão, ele está preparando tudo para mim e para você. Descansa, confia nele. Ele está preparando o final dessa história aí, dessa confusão toda. Jesus está trabalhando, ele não perdeu, né, essa batalha, nesse controle. Não tem vírus, não tem morte, não tem nada que fique de pé diante do Senhor. Ele tem o controle de tudo. Mas vai fazendo a vontade de Deus, vai buscando. Sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Talvez você fique perguntando aí na sua cabeça. Mas qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você se incline para Ele, que você busque ao Senhor, né? Que você renda seu coração para Ele sempre, reconhecendo que você e eu, nós somos limitados, somos falhos, cheios de erros, mas que Ele é Deus santo, Deus poderoso, Deus que é perfeito, Deus que tem nos guardado, tem guardado a nossa família, tem guardado, né, seus amigos, tem guardado. Então é isso que o Senhor quer de nós, né? O Senhor, Ele quer o nosso coração. Porque se a gente der para Ele o nosso coração, Ele vai trabalhar como Ele quiser na nossa vida. Mas se Ele entrar na nossa casa, né, no nosso coração, pela metade, a gente nunca vai ser inteiramente servo do Senhor, inteiramente à disposição de Deus. Nós sempre vamos ter... Sabe quando você abre a sua casa para uma visita? E aí você fala assim, ó, vamos entrar aqui, mas vamos ficar aqui na sala, né? Porque o quarto tá bagunçado, a cozinha tá cheia de prato, sei lá. Aí você mostra só a sala para a visita. A visita vai ter a impressão da sala só, né? Mas Jesus, quando Ele entra no seu coração, Ele quer entrar em todas as áreas da nossa vida. É como se a casa fosse você e os cômodos da casa fossem as áreas da sua vida que Deus tem que entrar e trabalhar. A área sentimental, a área física, né? A área psicológica. Então Ele vai familiar, Ele vai trabalhando em todas as áreas. Só que para isso, nós precisamos dar o nosso coração para Ele, né? Nos render à vontade dEle. Querer deixar Jesus trabalhar em nós. E não ficar, Jesus, eu quero que o Senhor trabalhe, mas só na minha saúde. Deixa aqui minha vida sentimental aqui, não quero que mexa aqui não. Deixa aqui meus pensamentos, eu quero continuar pensando assim. Não, Ele não quer isso. Ele quer você por inteiro. Eu, né, você, nós. Para que Ele possa fazer o melhor para a nossa vida. Porque Deus tem o melhor para nós. Então, já estou encerrando. Pedro então subiu, puxou a rede para a terra, né, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos não se rompeu a rede. E aí Jesus falou, vinde jantai. E depois Ele tomou o pão, deu a cada um, né, e o peixe, e essa era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois dele ter ressuscitado. Então essa já era a terceira vez que Jesus se apresentava ali, né? Então Ele sabe, eu quero... Né, para encerrar essa mensagem, eu quero dizer para você que Jesus, Ele sabe exatamente como trabalhar na nossa vida. Ele sabe exatamente a área que Ele precisa, digamos assim, tratar em nós. Se é a fé, às vezes a sua fé está pequena diante de tantas situações que a gente está vivendo, né? Tem pessoas que aumentaram a fé e tem pessoas que diminuíram a fé. Eu tenho visto, né, a gente conversa com alguns, apesar de não estar... as pessoas não estão tendo muitos contatos físicos, né, de ficar junto, mas hoje a gente tem, né, as redes sociais, a gente tem os meios de comunicação, WhatsApp e tudo mais, um e-mail, um telefone, né, e a gente não vai perder os contatos, né, conversar com um, conversar com outro, seus familiares, seus amigos, e eu tenho visto que tem pessoas que elas têm perdido a fé diante dessas coisas. Por que perde a fé? Porque fica com a mente turbada com o que escuta e não vai lá e apresenta para Deus o que está escutando. A gente tem que ser assim, meu irmão. Não estou falando para você não assistir televisão,
não ouvir mensagens, de jeito nenhum. A gente tem que sim buscar informação, é muito importante. Você assistir as notícias, você saber o que está acontecendo, é muito importante. A gente tem que ser desinformado, muito pelo contrário. A gente tem que ser bem informado. Mas todas essas notícias, quando elas abalarem o seu coração, quando elas vierem para abalar a sua estrutura, você precisa, antes que você perca a sua fé, você precisa orar, conversar com Deus, apresentar todos esses medos e inseguranças do seu coração para o Senhor. Porque se não faz isso hoje, não faz amanhã, não faz depois de amanhã, quando você for se dar conta, você já está até sem fé, acreditando que vai morrer amanhã, acreditando que o mundo vai acabar, acreditando em coisas que não tem muito sentido, porque não é isso que Deus tem para sua vida. Entende, meus camados que estão me ouvindo? É isso que o Senhor quer. O Senhor quer que você escute e leve para o altar dele. Apresenta para ele essa ansiedade, né? Apresenta para ele essas incertezas do seu coração. Não só nesse momento de crise que a gente está vivendo no nosso país e no mundo. Não só nesse momento, mas todos os dias. Apresenta para Deus sua família, sua casa, seu trabalho. Se você não tem um trabalho, nesse momento, apresenta suas necessidades, apresenta para o Senhor, porque no final das contas, eu costumo dizer também isso, e é o que eu acredito, né? Por isso eu vou passar, a gente passa o que a gente acredita, que tem horas da nossa vida, a família é uma bênção e é criada por Deus, mas tem momentos que nem a sua família consegue te ajudar em alguma coisa, tá entendendo? Porque coisas físicas até pode ajudar, mas tem coisas que são lá dentro, é tratamento que, sabe, aquelas coisas que são lá no fundo do seu coração, você pode se aconselhar, conversar com pessoas, não vai mudar muito. Mas quando você apresenta para o Senhor, quando você dobra o seu joelho, você fala tudo para Deus, quando você levanta, você está fortalecido, você está com um ânimo novo, suas esperanças, sua fé foi renovada, é o que Deus quer fazer na sua vida. Então essa é a mensagem que eu deixo para quem está ouvindo hoje, né? Que você possa ser grandemente fortalecido, que você possa entender que tudo aquilo que você for fazer, deixa Deus direcionar como tem que ser feito. Se você pescou, né, a noite toda e não teve frutos, pode acreditar que no outro dia é um novo dia, uma nova esperança. Como eu falei na live esses dias, essa semana, não me lembro se foi na terça ou foi ontem, porque eu tenho ministrado todos os dias, né, mensagens da palavra de Deus, para nos fortalecer, para nos sustentar de pé. E eu falei esses dias, o que está na Bíblia, lá é escrito que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Então, às vezes, você fez a mesma coisa hoje e não deu resultado. Mas olha, não desanima, porque Deus pode fazer com que isso, né, dê frutos, pode ser que mude. Se você apresentar para o Senhor, olha, Senhor, não deu certo hoje, Deus vai falar para você como você tem que fazer a mesma coisa, só que de uma outra maneira. Porque você veja aqui na Bíblia, né? A Bíblia é um exemplo do que a gente tem que fazer. Se o Senhor falou, olha, agora você vai fazer a mesma coisa, continuar dentro do barco, eles não estavam no barco? Vocês vão continuar no barco, só que agora você vai lançar a rede à direita. Então, Deus fez. Na mesma circunstância, Ele só mudou a maneira de fazer aquela situação ali para os discípulos. Então, talvez o que você está fazendo não está dando certo. O Senhor vai te dar uma direção, né? Através dessa mensagem agora. Eu creio que Deus vai abrir sua mente, sua visão, seu coração também, para você entender. E Ele pode te dar uma nova direção para você fazer e dar certo. Para você fazer e colher frutos. Para você fazer e pescar uma grande quantidade de peixes. Não está tudo perdido, eu quero dizer para você hoje. Tem muitas pessoas que estão achando que é o fim. Não, não é o fim. Há sempre uma esperança. E a esperança é Jesus. Não é o fim, não desanima. Não deixa as coisas desestruturarem a sua vida. Não, foca em Deus e entenda que o Senhor, Ele é a esperança. Ele é o pão da vida. Ele é o alimento, Ele é a força, Ele é o ânimo, tudo vem dEle. Ele é a porta, Ele é tudo que você precisa. Vou orar pela sua vida nessa noite, para que a gente encerre essa mensagem, né? Fechar com uma oração, e eu vou pedir a Deus para que o Senhor te ajude, sustente.
Se você não está passando nada disso, o Senhor está te fortalecendo com uma palavra, né? Mas tem pessoas que estão meio desestruturadas, tem pessoas que elas estão achando que é o fim, estão achando que não vai mudar, estão achando que vai acabar tudo. Não, não vai acabar. Deus vai te mostrar uma nova maneira de fazer e vai dar certo, em nome de Jesus. Deus vai te mostrar uma nova maneira de você agir e vai funcionar. E você vai colher frutos, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Querido Deus, Senhor, eu te apresento essas vidas nessa hora, Pai. Senhor, baseado na palavra, Senhor, João, capítulo 21, ali onde a gente leu, Senhor, que os discípulos, Senhor, meu Deus, não pescaram nada a noite toda, mas logo pela manhã o Senhor se apresentou para eles, ó Pai, como está escrito, e falou, lança agora à direita do barco, e quando eles lançaram, eles colheram frutos, Pai, muitos frutos, grandes frutos, está escrito na Tua palavra, Pai, assim eu profetizo sobre essas vidas que estão me escutando hoje, meu Pai, que eles possam, Senhor, ter direção do Senhor, que o Senhor possa falar aos corações, que o Senhor possa mostrar, Pai, a melhor maneira de fazer, meu Pai, aquilo que é necessário, Senhor, para que eles possam colher os frutos, meu Pai, do trabalho, meu Senhor, que eles possam ter um encontro contigo, porque a principal coisa que aconteceu aquela noite não foi os frutos, não foram os peixes, meu Pai, mas foi o reencontro com Jesus, meu Senhor da glória. Ó Pai amado, Pai querido, Senhor, faz aí então um reencontro contigo, Pai, aquele que está distante de Ti, Senhor, aquele que está desanimado, aquele que está frustrado, Senhor, que ele possa ter um renovo, um reencontro com o Senhor, Pai, que muda a vida dele nessa hora, meu Senhor. Aqueles, meu Senhor, que nunca viram, não tiveram ainda, Pai, se revela, Senhor, para essas pessoas, em nome de Jesus, meu Pai. Deus, faz a Tua obra, Senhor da glória, que o Senhor possa, Deus, completar a boa obra, que o Senhor possa fortalecer, Deus, não desampara o Teu povo, Pai, a Tua palavra diz que o Senhor não desampara, Senhor, que o Senhor possa ser, Pai, o sustento nesse momento, Pai, o Senhor possa ser o ânimo, a força, meu Pai, o refrigério no coração, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, abre porta, Deus, Pai, sustenta portas, meu Senhor da glória, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, dá estratégia, dá direção, meu Senhor, para que possa, meu Deus amado, Deus querido, fazer conforme Te apraz, Pai, e na obediência colher os frutos, meu Senhor, e assim eu oro, Deus, e apresento essas pessoas diante do Senhor, Pai, abençoa cada um deles, Pai, que estão escutando essa mensagem, que vão escutar essa mensagem, Pai, e faz, Senhor, uma boa obra completa na vida deles, meu Pai. É o que eu oro e Te agradeço no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que você seja fortificado na graça que há no Senhor Jesus. Que você espere e confie no Senhor, porque Ele vai direcionar, Ele vai te mostrar o caminho e você vai ter um encontro com o Senhor. É só você abrir o coração. Lembra do segredo. Abre o seu coração e deixa Deus trabalhar no nome de Jesus. Que a paz esteja contigo, com a sua família. Que Deus te guarde em nome de Jesus. Amém.